Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, sejam bem-vindos a mais um encontro que a gente tem todas terça-feira para falar sobre saúde. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês participarem. Eu vejo muita gente comentando, perguntando. Muitos temas que eu apresento aqui são sugestões de vocês, então fiquem à vontade para sugerir temas que vocês gostariam de ouvir aqui no Ter Saúde, tá bom? Se não se inscreveu no canal, inscreva-se, sugira para alguém, manda para um amigo. Muito bacana essa corrente do bem que a gente vai fazendo. Hoje nós vamos falar de um elemento que é tão maravilhoso que ele tem assim, é mais fácil falar o que ele não faz do que o que ele faz, de tanta coisa que ele faz. Ele participa, por exemplo, de mais de 200 enzimas do nosso corpo. O nome desse elemento é magnésio. Com certeza você já ouviu falar de magnésio, né? Magnésio é famoso, não é à toa não. Eu listei aqui uma série de coisas que ele faz. Por exemplo, o magnésio equilibra o ácido clorídrico do estômago. Então, quem tem muito acidez do estômago, quem tem azia, queimação, pode tomar magnésio que vai melhorar. Inclusive, existem os magnésios antigos, aqueles magnésios leitosos, que é da época da nossa avó, né? Ainda hoje existe, e ele é um grande antiácido. Então, quem tem azia, queimação por excesso de ácido clorídrico vai se beneficiar do uso do magnésio. O magnésio participa da excitabilidade neuromuscular. O que é isso? O nervo ele faz um estímulo no músculo para o músculo contrair e relaxar. Esse estímulo, o magnésio participa disso. Senão é como se o cérebro não tivesse como informar o músculo do que ele quer. Por exemplo, eu quero levantar minha mão. Então meu cérebro fala assim, levanta a mão. Claro que tudo isso é inconsciente, né? Mas essa mensagem precisa de magnésio para chegar no meu músculo. O magnésio produz energia dentro da mitocôndria, que é uma organela celular, através de um processo bioquímico chamado ciclo de Krebs. Então, você tem o magnésio entra também no ciclo do Krebs, que vai gerar ATP, que é nosso pacotinho de energia, que é o adenosina trifosfato. O magnésio, ele equilibra ele faz o nosso equilíbrio ácido-base. Por quê? O corpo, ele funciona melhor quando ele está levemente alcalino ou básico. Quando você está muito ácido, você tem tendência a ter mais doenças. E o magnésio é um alcalinizante. Primeira coisa que a gente falou, ele não alcaliniza o estômago, então ele alcaliniza o sangue também. Quando você tem um sangue mais alcalino, você tem menos tendência a ter câncer, você tem menos tendências a ter doenças inflamatórias. Então, é uma boa alcalinizar o corpo. O magnésio entra alcalinizando o corpo. O magnésio entra em tudo aquilo que contrai e relaxa no nosso corpo. Por exemplo, o coração. O coração contrai muito em função do cálcio, mas ele tem que relaxar. Quem faz esse relaxamento é o magnésio. O intestino, não tem o peristaltismo? Para empurrar as fezes, tem que contrair e relaxar, contrair e relaxar. O intestino que não relaxa é o intestino constipado. Por isso, o magnésio entra relaxando e ele é conhecidamente um laxante. Não toma lá cloreto de magnésio como laxante, magnésio PA como laxante. Todo magnésio é levemente laxante porque ele ajuda nesse peristaltismo. Todo magnésio ajuda nas arritmias. Por quê? O coração que só contrai, ele acaba ficando arrítmico. Se ele contrai e relaxa, o coração se beneficia de magnésio por conta das arritmias. O magnésio, ele diminui a agregação plaquetária. Então, quem tem tendência a fazer trombose, infarto, AVC, ou seja, a plaqueta vai fazendo um grumo de sangue, o magnésio tende a dissolver isso. Então, olha como o magnésio é importante para a nossa saúde cardiovascular. Quem assistiu a aula anterior que eu falei de doenças cardiovasculares, essa aula é praticamente complementar, porque o magnésio faz um bem danado para o coração, porque ele evita a arritmia, ele baixa a pressão, porque ele é um relaxante, nós vamos ver mais adiante, e ele evita a agregação plaquetária, então ele evita trombo, ou seja, ele protege o nosso sistema cardiovascular, inclusive o coração.
Bom, então já falamos, e ele equilibra a contratilidade do vaso sanguíneo. Um corpo sem magnésio tende a ter o vaso sanguíneo mais duro, isso significa pressão alta. Um corpo com mais magnésio relaxa o vaso sanguíneo, isso faz a pressão baixar. Isso é lindo demais. O magnésio, ele está em todas, tá vendo? A gente está falando praticamente todos os órgãos do corpo aqui. O magnésio melhora muito a TPM, que é a tensão pré-menstrual. Muitas mulheres têm, sofrem muito disso, e os homens, coitados, sofrem junto, né? Os companheiros e companheiras vão brigar nesse momento. Então, a falta de magnésio leva a uma hiperemotividade, e os estudos mostram que o magnésio melhora a TPM. Magnésio e B6 são duas coisas muito interessantes para a hiperemotividade do período da TPM. A gente vai falar, por exemplo, de onde tem o magnésio. Falar, eu preciso tomar o magnésio só? Você pode suplementar, mas também você pode incluir na sua alimentação alimentos que têm magnésio. Por exemplo, germe de trigo, nozes, damasco, tofu, água de coco, banana, camarão, todos os cereais integrais, a selga, quiabo e a soja também. É que a soja acaba sendo transgênica e muita gente acaba não digerindo bem. Então, inclua esses alimentos na sua alimentação sempre, tá? E você pode medir o magnésio e, se necessário, suplementar. No final da aula a gente vai falar sobre isso, tá? O magnésio, por ele ajudar o intestino a funcionar, também por motivos diretos, existem estudos que mostram que ele tem um efeito benéfico para prevenir câncer de colo intestinal, ou seja, o magnésio tem a capacidade, segundo os estudos, de prevenir câncer de intestino. Ele melhora muito o risco cardiovascular, isso pelo que a gente já falou, e ele diminui o risco de osteoporose. Por quê? O magnésio, ele amalgama o cálcio. Sabe o que é amalgamar? Amalgamar é que nem amálgama de dente, tornar sólido, né? Ele faz com que o cálcio se ajuste ao osso, junto com K2, junto com a vitamina D. O magnésio é fundamental para que o cálcio vire osso. Então, se você tem magnésio em boa quantidade, seu corpo vai usar o cálcio melhor para fazer osso. Então, previne osteoporose. Reduz pedra no rim. Isso é muito interessante, porque o cálcio, ele não pode ficar circulando no corpo, né? Ele tem que ir para dentro do osso. Então, o magnésio pega, põe dentro do osso. E o magnésio exerce uma competição com o cálcio na excreção urinária. Então, se a pessoa tem cristais de cálcio saindo ali, prontinho para virar uma pedra no rim, ou tem pedra no rim, se toma bastante magnésio, você tem chance de ir eliminando isso, dissolvendo essa pedra no rim, tá? Existem estudos muito interessantes a respeito que fazem uma certa associação da falta de magnésio em crianças com autismo. Falta de magnésio durante a gestação e crianças com autismo. Então, não é um estudo conclusivo, mas existe esse apontamento das pesquisas. O magnésio também tem a possibilidade de diminuir a rinite alérgica, porque o magnésio, que eu já falei, né, ele alcaliniza o corpo, e isso faz com que o sistema imunológico funcione de uma maneira mais harmônica, porque toda alergia é um sistema imunológico hiperirritado. Se você tem um sistema imunológico mais plácido, mais equilibrado, melhora a rinite, melhora as expressões alérgicas. Diminui muito as constipações, claro, pelo motivo que eu falei do movimento peristáltico, e ele tem em si um efeitozinho levemente laxante. Previne pedra no rim, já falamos, e ele tem um efeito benéfico quando a pessoa tem prolapso da válvula mitral. Por quê? Principalmente quando é calcificação da válvula, ou quando existe algum problema da válvula, quando você beneficia o coração, você faz uma vasodilatação das veias coronárias, que são os vasinhos que alimentam o próprio coração. O coração alimenta o corpo todo e alimenta ele também. Se você tem um vasinho que abre melhor, você realimenta o coração, ele funciona melhor, a válvula fica mais saudável, e se é cálcio, ele vai desgrudando aquele cálcio dali também. De uma maneira muito simplificada de falar, tá? Tem uma questão do magnésio, que é, como ele é um antiagregante plaquetário,
você precisa observar a dose, né? Conversa com o seu médico, com o profissional de saúde que te trata, porque se você toma um anticoagulante ou se você tem plaquetas baixas, o fato desse magnésio ter uma ação anticoagulante também, isso pode definir a dose. Você pode ter que tomar uma dose um pouquinho menor de magnésio se você toma antiagregante plaquetário ou, né, anticoagulante, ou se você tem um número de plaquetas baixas, tá? Existe um estudo também dizendo que o magnésio melhora a surdez. Ele melhora como ele melhora a condução neurológica, porque a surdez, você pode ter surdez por causa de problemas do tímpano, por conta de problemas de ossículos, dos ossículos lá, bigorna, estribo, martelo, ou no sistema nervoso que conduz esse estímulo para o cérebro. O magnésio age em tudo isso. Ele melhora o sistema nervoso, ele é um grande anti-artrose, você pode ter artrose nisso, e ele melhora a flexibilidade dos tecidos, melhorando o tímpano. Então, os estudos mostram que pode haver uma melhora aí também. Existem estudos que dizem que o magnésio ajuda a aumentar o nível de testosterona livre. Os estudos não sabem exatamente se age diretamente no testículo ou se é porque melhora a circulação. Porque uma coisa que se sabe é o seguinte: homens que têm varicocele, que é um tipo de varizes testicular, tem sofrimento do testículo e aí esse homem faz menos testosterona porque o tecido está pouco oxigenado. Quando você melhora essa oxigenação, você melhora a função testicular e aí você melhora a produção do testículo, que é a produção de testosterona e de gametas, né, que são os espermatozoides. Bom, o magnésio é maravilhoso para bruxismo. Bruxismo é quando você aperta o dente e vai rangendo os dentes. Por quê? Porque o magnésio relaxa. Ele é um grande relaxador, por isso ele baixa a pressão, por isso ele tira a taquicardia do coração, por isso ele faz o intestino funcionar, porque o intestino relaxa. Então, por isso tem a coisa da TPM. O magnésio, ele é um grande relaxante. Então, tudo que é tensão muscular, torcicolo, bruxismo, melhora com o magnésio. E os estudos mostram também que ele diminui alguma enzima do fígado, que é a TGO, e o PCR. O PCR é a proteína C reativa, que é uma medida de inflamação. De modo que o magnésio tem um efeito anti-inflamatório. Olha que elementinho mais divino, gente. Pensa, estou falando que vai meia hora dos benefícios do magnésio, cada um de tudo quanto é jeito. E o solo do Brasil, ele não é um solo muito rico em magnésio, tá? Existem pesquisas nesse sentido, estudos da agricultura nesse sentido. Então, de fato, às vezes comer, né, porque magnésio tem tudo quanto é lugar também, verdura. Solo rico de verdura, de magnésio, vai comer uma verdura daquele solo, tem magnésio na alface, não é verdade? Mas se o solo não tem magnésio, não vai ter magnésio na alface. Então, é muito interessante você dosar, tá? A falta de magnésio eleva o colesterol ruim. Então, se você tem magnésio bom, você acaba aumentando o colesterol bom e diminuindo o colesterol ruim. Isso é muito legal. É um antiespasmódico, então para quem sofre de espasmos, cãibras, ele melhora muito, porque, de novo, falei já, ele é um relaxante. Ajuda muito nas dermatites atópicas, existem muitos cremes para dermatite que tem magnésio na composição. E ele regula o cortisol. Por quê? O cortisol é o nosso hormônio do estresse e o magnésio é o nosso elemento do relax. Se você tem um magnésio bacana, você tem mais facilidade de relaxar, inclusive psiquicamente. Ele não faz bem para a TPM. A TPM, a mulher que está estressada, dá magnésio, ela não melhora. Então, no dia a dia, ele dá uma melhorada também no estresse psíquico. E ele regula a produção de cortisol. Se você tem cortisol demais, o estresse, né, demais, faz cortisol demais, fica mais estressado porque ele te agita ainda mais. Mas quando você tem magnésio, esse pico de cortisol que precisa ter eventualmente quando você está com estresse, ele é modulado para não te fazer mal, porque lembra que o cortisol é um imunossupressor. Então a gente precisa tê-lo, sim, ele é um hormônio do bem, mas numa dose justa. Ele não pode ser de menos e ele também não pode ser de mais. Tá bom, né? Olha o tanto de coisa que o magnésio faz. Claro que eu dei só uma pincelada aqui, para não ficar uma aula chata, para não ficar uma aula muito comprida. Só para te chamar a atenção, para você conversar com o profissional de saúde que te atende, dizer para ele, vamos dosar o meu magnésio?
porque magnésio realmente é muito importante para a sua saúde. Lembre-se de incluir os alimentos, lembra então de novo? A banana, germe de trigo, nozes, água de coco, damasco, tofu, cereais integrais, né? Dá um Google aí, onde tem magnésio? E inclua na sua alimentação isso. Idosa, se você precisar, magnésio pode ser usado de 200 miligramas até 600, às vezes até mais. 200 miligramas é a IDR, ingesta diária recomendada. É pouquinho, ninguém vai ter excesso com 200 miligramas de magnésio. Existem vários tipos de magnésio. Magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio glicina, magnésio quelado. O que é isso, doutora Marta? O magnésio é um mineral. Todo mineral, a gente é orgânico, o mineral é inorgânico. Então, a gente teria uma certa dificuldade de absorver isso para dentro da nossa célula. O que é o magnésio glicina? É o magnésio grudado com uma molécula de glicina, que é um elemento orgânico. Então, ele ajuda a trazer isso para dentro da célula. O magnésio treonato, o treonato ajuda o magnésio a chegar no cérebro. O magnésio dimalato costuma dar mais energia, porque essa molécula de dimalato dá um pouquinho mais de energia. O magnésio glicina é o mais relaxante de todos. Magnésio quelado, todos esses são os quelados. Quelado significa grudado num aminoácido. Também é o mais simples de todos, geralmente é o mais barato, funciona super bem. Mas o importante, gente, é que é magnésio. Se é glicina, se é dimalato, se é treonato, isso é maquiagem no sentido assim, a mulher tá ali, tá? Se ela tá maquiada, se ela tá bem vestida, isso é tudo uma coisa que o que vai fazer efeito é o magnésio. Você pode sofisticar um pouquinho, se você quer fazer um efeito mais cerebral, você dá um treonato, você vai dar um dimalato, mas no fundo o que funciona é o magnésio. Isso tudo é meio... O povo levanta muita poeira para uma coisa que é bem mais simples, tá? Magnésio é magnésio e ele vai estar quelado com algum elemento, qualquer um deles vai funcionar bem para você, tá bom? Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado da aula, espero suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, espero que você tenha sugerido o canal para seus amigos, que você tenha se inscrito no canal e que a gente se veja no próximo Ter Saúde, que é a semana que vem.